Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre as diferenças entre os dois tipos de prótese parcial removível. A tradicional prótese Holt, que é aquela com grampo metálico, mais moderna, digamos assim, que é a prótese Flex, ou também conhecida como prótese flexível. Essa ela é feita de um material termoplástico. Então, a gente vai comparar hoje as diferenças entre essas próteses, as indicações, para você entender quando indicar cada uma e você que é paciente para saber qual é a mais indicada para o seu caso. Mas é claro, antes consulte o seu cirurgião dentista. Então, para a gente falar sobre a prótese, a gente precisa entender primeiro que a prótese parcial removível, ela tem esse nome porque ela é uma prótese que não é total, ou seja, vai utilizar-se os dentes que o paciente tem na boca, mas aqueles dentes feitos em laboratório artificialmente, que são encaixados em um material que a gente chama de uma prótese. Então, o paciente coloca na boca e remove ali durante a noite. Então, a gente vai falar agora sobre a prótese parcial removível, que é a Holt. A Holt, ela tem esse termo porque ela é feita com uma estrutura metálica, como nós falamos no início do vídeo. Normalmente, essa estrutura ela é feita de cromo cobalto, que apoia nos dentes remanescentes e também na mucosa. A Holt, ela apresenta grampos metálicos visíveis, com conectores maiores e costuma oferecer uma excelente estabilidade e resistência, principalmente para os dentes inferiores. Então, pacientes que têm dentes ausentes na parte inferior da boca, a Holt ela é excelente, porque a língua ela tem uma força muito grande. Então, a Holt, comparada à Flex em relação aos dentes inferiores, ela é muito mais indicada. A Holt, ela também tem a sua indicação sendo ideal para arcadas com vários dentes ausentes e pacientes que valorizem a função e a longevidade da prótese, que é o seu ponto mais positivo. Então, a Holt ela vai durar muito mais do que uma prótese Flex e ela vai ser muito mais estável, por isso ela vai trazer muito mais função do que a prótese Flex. O ponto negativo da Holt, ela está na estética, porque ela vai aparentar os grampos, que é o Holt. Então, por isso que também a gente indica mais para dentes inferiores, porque, a dependendo do sorriso da pessoa, o grampo inferior ele não vai aparentar muito. Outra prótese que a gente tem é a Flex, ou a prótese flexível. Essa vai apresentar uma estética muito maior do que a Holt e ela vai apresentar conforto, diz aqui os autores. Mas eu já discordo um pouco. Já trazendo um pouco a minha opinião aqui sobre essa prótese, eu não sou muito fã da prótese Flex. Eu acho que a Flex ela só deve ser indicada para pacientes que têm poucas ausências e sendo uma prótese mais provisória. Por quê? Porque a prótese flexível ela é feita com resinas termoplásticas, como o Valplast, como o Flexit. Ela vai dispensar a estrutura metálica, ela é totalmente maleável, por isso que a gente chama de prótese flexível, o que vai proporcionar para alguns pacientes um maior conforto e uma melhor adaptação gengival, porque a sua tonalidade ela vai se aparentar muito com a da gengiva. Os grampos, eles vão apresentar-se a mesma cor da prótese, então eles são mais translúcidos quando a gente coloca perto da gengiva, se misturando ali aquela cor, e vai garantir um resultado muito mais estético por a sua coloração. Mas ela não é tão resistente, e ela pode se deformar com o tempo, sendo menos indicada em casos. Então, entre a Holt e a Flex, qual eu devo escolher? Bom, se você quer em relação à estética, a Flex ela é muito melhor. Ela é quase imperceptível, você não consegue observar porque a cor da sua resina é praticamente do mesmo tom da gengiva. Em relação ao conforto, a Flex ela também leva a vantagem, porque para alguns pacientes ela é mais confortável do que o metal que encaixa ali no dente. Inclusive, o metal que encaixa no dente, se o paciente não tiver uma boa higienização, pode formar alguns tipos de lesões naquela gengiva, como que a gente chama de abifração, ou até mesmo uma cárie. Em resistência, a Holt, ela sem sombra de dúvidas, ela ganha. Nesse requisito, ela é muito mais durável e muito mais estável a longo prazo. Então, se o paciente quer algo para mais tempo, a Holt é ideal. Em relação a reparos e ajustes, a Holt ela é mais fácil de ajustar, porque você consegue estar apertando o grampo, consegue estar fazendo algum tipo de alívio. Já a Flex é praticamente impossível de fazer algum tipo de ajuste. Praticamente é o mesmo valor de laboratório. Para falar a verdade para vocês, a Holt ela deveria ser mais cara porque ela usa mais material.
Mas em algumas clínicas eles vendem a Flex, ela um pouco com maior custo e ela precisa de trocas mais frequentes. Então, ela pode ter um custo maior em relação a isso, porque não usa tanto tempo quanto a Holt. Então, qual é a indicação principal? A Holt, ela é indicada para reabilitações maiores, já a Flex para perdas unitárias ou pequenas áreas, edêntulas, ou para próteses provisórias, que é o mais indicado. Por exemplo, é uma Flex de somente uma unidade ou 2 unidades que encaixa ali. Existem esse tipo de prótese Flex, então é o mais ideal. Afinal de contas, quanto eu vou indicar cada uma? A Holt, eu sou muito fã. Eu acho que ela é a escolha ideal para pacientes que têm muitos dentes ausentes, para pacientes que buscam durabilidade, para pacientes que que querem desejar uma função mastigatória muito mais eficiente, a Holt é o ideal. Mas para aqueles pacientes que priorizam mais a estética, mais a leveza, não querem sentir que estão com a prótese na boca, e em casos provisórios, a Flex ela é ideal para pequenas reabilitações. Mas o segredo é avaliar o caso clínico, o perfil do paciente, o custo-benefício. Então, gente, não existe assim uma prótese melhor do que a outra. Se comparada a todas essas coisas que a gente falou, eu indicaria a Holt. Não. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo. Lembrando que nós temos vídeos curtos aqui no canal todos os dias, tá certo? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana. Comenta aqui qual tipo de prótese é mais indicada na sua rotina e qual é aquela que você prefere. Beleza? Então é isso. Valeu!